Isaías capítulo 49. Isaías 49, verso de número 15. A irmã Soninha também não veio hoje. Várias irmãs. Mas graças a Deus que a maioria das irmãs estavam aqui, nós pudemos fazer esse momento de confraternização, honrando as mamães da nossa igreja. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 49, verso 15. Peço a atenção de todos. Depois desse momento aqui a gente fica um pouco agitado, né? Até o sangue abaixar e acalmar, a gente fica meio... Mas peço atenção, não vou ser demorado, tá bom? Não vai ser 1h30, não. No máximo 1h20. Amém. Diz assim o texto: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica que a resposta é não. Isso é impossível de acontecer. Mas ainda, contudo, ainda que isso aconteça, ainda que isso viesse a acontecer e ela viesse a se esquecer do seu filho, o Senhor diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Fale conosco por meio da sua palavra. Amém e amém. Irmãos, eu queria trazer essa mensagem pensando, claro, no Dia das Mães em que nós estamos. E esse texto, ele pode ser explorado de várias formas. Nós poderíamos pregá-lo de várias formas, porque ele é rico em informações, em conceitos. No entanto, o que eu queria aprender com os irmãos através desse texto, veja bem, que o texto é utilizado no cânon sagrado por Deus para nos trazer uma mensagem a respeito do amor de Deus para conosco. Amém? Eu vou repetir. O texto, a base do texto, é Deus querendo nos dizer o quanto Ele nos ama, querendo revelar o seu amor perfeito a nós. E quando Deus quer fazer isso, por meio desse texto que está na tela, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, se utiliza de uma referência de amor, que é o maior amor que ele poderia encontrar na natureza. A maior referência de amor, a mais próxima de Deus, que ele encontrou, foi o amor de mãe. Eu vou repetir de novo. O texto sagrado, os irmãos que já compreenderam, tenham paciência, que eu quero repassar essa frase, porque ela é muito importante vocês entenderem um conceito. O texto, ele quer revelar a respeito do amor perfeito de Deus. E como Deus, Ele é Espírito, e distante do nosso conhecimento cognitivo humano, a Bíblia sempre se utiliza de coisas que nós conhecemos para revelar aquilo que é desconhecido. E quando a Bíblia, nesse texto, o texto sagrado procura explicar o amor de Deus, ele se utiliza daquilo que é mais próximo do amor de Deus. O amor mais próximo do amor de Deus, para poder então falar sobre o amor de Deus. Quando eu quero dizer a respeito de uma coisa que você não conhece, eu digo a respeito de uma coisa que você conhece, sabe? Por exemplo, você viu aquele rapaz lá assim, assim, assim? Não, não vi não. Ele é um careca igual o pastor Uma. Não é porque o pastor Uma é o careca, mais novo careca que vocês conhecem. Então a gente sempre diz alguma coisa que a gente conhece para fazer referência daquilo que nós não conhecemos. E esse texto faz isso. E diante desse texto, nós conseguimos descobrir, entre outros textos, que o amor mais sublime, aquele que mais revela, aquele que chega mais próximo do amor de Deus, é o amor de mãe. A mãe é o
paradigma do amor. É aquilo que, se alguém perguntar para você assim, olha, o que é amor? Você vai dizer, olha, segundo a Bíblia, é aquilo que a mãe faz por um filho. Não é o amor romântico, não é o amor, né, das poesias, dos livros de romance, mas é o amor de mãe. E o amor de mãe nos ensina muito sobre a essência do que é amar de verdade. Nós vivemos em um tempo em que, por conta das literaturas, das novelas, etc., foi desenhado que o amor é aquela coisa romântica. Assim, sabe? Mandou, ai, quanto eu amo você. Eu estou tentando imitar a novela mexicana. Aquela coisa melosa, o amor, e amor daqui, e amor dali. E é interessante que durante a novela, a mesma pessoa tem uns 4 amor desse, né? Quando, na verdade, isso não é amor, é paixão humana. Mas o amor que a Bíblia nos ensina, sobretudo, é uma decisão de amar. E a mãe, nada mais próximo do que a mãe para nos ensinar sobre o amor. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, Jesus se utilizando lá em Mateus capítulo 23, verso 37, não precisa abrir, mas Jesus falando a referência da galinha com seus pintinhos debaixo das asas, né? Que ele queria estar como uma galinha que cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas, se utilizando da referência até da mãe no mundo animal para fazer essa referência de um paradigma de um Deus que quer nos amar com amor de mãe. A referência de pai é importante, mas a referência de mãe é mais excelente. A mãe gera, a mãe dá o primeiro alimento para o filho. A mãe, é dela que se extrai a nova vida, a nova criança. E o amor de mãe é demonstrado não apenas na Bíblia, mas como na realidade de cada um de nós, como aquela que é protetora, aquela que é a provisora, aquela que alimenta, aquela que cuida, aquela que educa, aquela que se sacrifica. A mamãe às vezes deixa de fazer aquilo que é dela, aquilo que eram os desejos dela, aquilo que eram os seus sonhos, para poder se dedicar a esse ministério de amar o seu filho. Não há nenhum outro fenômeno da natureza que possa descrever da forma mais sublime o que é o amor. E talvez nunca nós, homens, saberemos, por mais que aqueles que são pais sabem, mas nós nunca saberemos o que é ser mãe. O que é carregar uma criança e senti-la dentro do seu ventre desde os primeiros meses, crescendo, e depois nasce aquela criaturinha com olhos que chora, e você diz, puxa, saiu de mim isso. Amamenta. Nós nunca saberemos qual é a sensação desse milagre e desse mistério, como disse o nosso diácono Rogério. É um grande mistério. E as mulheres foram presenteadas por Deus com esse mistério, com essa graça, que é a graça de ser mãe. E que no próprio exercício natural de ser mãe, revela o que de fato é amar. Acima do amor de mãe, eu posso assegurar com convicção, só existe o amor de Deus. Talvez você... Quero abrir um parênteses e dizer que, nos lembrar, que a nossa mamãe, embora seja o maior paradigma de amor,
aquilo que mais fala sobre amor, mais revela sobre o amor. A nossa mamãe, ela é humana. Ela é um ser humano. E como ser humano que a nossa mamãe é, ela também falha. Ela também erra. Eu imagino que alguns de nós aqui nos lembramos, quando se fala dessa beleza toda de amor, às vezes no coração se lembra, puxa, mas a minha mãe me bateu, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. Mas eu queria orientar você, em nome de Jesus, perdoa a sua mamãe. Se ela já não está entre nós, perdoe a memória dela, porque isso é bênção e saúde para o seu coração e para a sua vida espiritual. Entenda, se dentro do nosso coração estiver defeituoso o paradigma, o desenho do que é ser mãe, nós teremos dificuldades de amar, nós teremos dificuldade de viver bem, porque esse paradigma é importante para podermos, então, a partir dele, observar o mundo de forma como Deus quer. Por exemplo, quando Deus diz, olha, eu queria amar vocês como uma galinha que cuida dos seus pintainhos, uma mãe que cuida dos seus filhos, e se você não tem essa referência de amor, então pode até, inclusive, prejudicar o seu entendimento em relação ao amor de Deus. Então eu peço para você e que o Espírito Santo do Senhor te ajude a perdoar a sua mamãe, porque as eventuais falhas dela, ainda que sejam falhas importantes, isso ainda não apaga o sacrifício e o amor que ela teve por você. Algumas das nossas irmãs e dos nossos irmãos que estão aqui já não têm as suas mamães mais entre nós, mas hoje, de alguma forma, nós honramos e celebramos a memória, a lembrança das nossas mamães, e não, por que não dizer, das nossas vovós, que também, em alguns casos, marcaram muito a nossa vida. E não é errado lembrar com saudade daqueles que já não estão entre nós, mas celebrar o amor que um dia elas transpareceram a todos nós. O amor de mãe, é importante que nós tenhamos esse entendimento muito solidificado dentro do nosso coração, porque ele nos ensina. Primeiro, o amor de Deus, o amor de mãe, irmã Dora, nos ensina que o amor não é romance, mas o amor é renúncia. O amor é comprometimento. O amor é doação. O amor é sacrificial. Tem pessoas que acham bonito aqueles que conseguem articular frases bonitas, frases belas. Mas o que mais vale, irmãos, é o sacrifício, é o desprendimento em relação ao filho, em relação à filha. Quantos das irmãs aqui sabem disso, que vocês mudaram as suas vidas por conta de terem um filho? Depois de terem um filho, nunca mais as vossas vidas foram as mesmas. Isso nunca vai acabar. Ah, mas o filho ficou grande e foi embora. Está aqui a irmã Dora para não nos deixar mentir. Os filhos casaram, estão longe, mas dentro do coração, todos os dias, existe uma oração preocupada. Jesus cuida do meu filho, Jesus cuida da minha filha. Onde ele estiver, Jesus provê, cura, sara, livra do mal, não deixa o ladrão pegar, não deixa a doença pegar. Porque dentro do coração nasce também esse elo, que é o elo do amor de uma mãe. Hoje eu estava lembrando em casa, com a Kátia, o quanto as mães fazem por nós. Eu estava lembrando em relação à dona Rosália, a mãe dela, que uma vida inteira trabalhou, cortando cabelo, fazendo unhas, nunca viajou, nunca teve luxo, nunca teve um carro para andar, nunca realizou os seus sonhos, porque o seu ideal de vida era trabalhar para cuidar das filhas. E assim também a maioria das irmãs aqui o fazem. Minha mãe também, uma vida dedicada
aos 3 filhos. E eu quero crer que cada um de nós aqui temos algum exemplo da nossa casa, da nossa história de mulheres que nos tocaram com as suas vidas, nos amando, acreditando em nós. O amor também, ele nos ensina, o amor de mãe nos ensina que nada pode apagar esse amor, não é? Quando a gente passa por um apuro e uma dificuldade, a primeira coisa que a gente lembra no nosso âmago, o nosso sentimento é da mãe. Existem livros escritos disso, de soldados que foram para as guerras, e nos momentos de maiores apertos, onde eles viam a morte chegar, onde a munição estava acabando, isso livros da Segunda Guerra Mundial, estava acabando as munições, o inimigo vinha forte contra eles, e eles paravam naquele momento, talvez para fazer a última oração, eles se lembravam da mãe. Porque a mãe faz suscitar dentro de nós segurança, afeto, alguém em que nós podemos confiar. Se lembra da mãe como referência do próprio amor de Deus, como aquela que nos protege. E a gente é assim, né? Os irmãos aqui não. Os irmãos que estão aqui nunca fizeram nada de errado. Não é de vocês que eu estou falando. Mas, ocasionalmente, quando as pessoas fazem algo errado, cometem um pecado, fazem alguma coisa que é feio, que vai ser cobrado, a primeira coisa, principalmente quando são crianças, jovens, adolescentes, corre para a mãe. Não é à toa que quando existe no meio dos amigos um amigo mais sensível, um que é mais chorão, todo mundo fala assim, ah lá o filhinho de mamãe. Já vai chamar a mamãe. Essas brincadeiras existem. Porque dentro do ideário de cada um de nós, nós temos a mãe como um lugar de referência, um lugar de segurança afetiva e espiritual. Por mais ou menos conhecimento que ela tem das coisas espirituais, mas nós podemos sempre contar com uma prece e com uma oração da nossa mamãe. Aquela que sempre fez, desde pequena, a nossa comida, fez a nossa papinha, fez o nosso leitinho, aquela que cuidou da gente. Hoje não, mas antigamente as mamães lavavam as fraldas. Hoje as fraldas são descartáveis. Que lavava as fraldas, aquela que não tinha nojo quando nós fazíamos ali as nossas necessidadinhas. Ela é que botava a mão lá e com todo o carinho do mundo. Talvez fosse a moça mais nojenta, mas quando era do filho, perdia todo o nojo, porque era mãe. E mesmo que no início havia dificuldades, mas depois aprende, porque o amor também é algo que se aprende a amar. E as nossas mães também nos ensinam que o amor é assim. O amor, ele é contínuo. O amor se adequa. O amor, ele é como o amor de Deus, que também se adequa a cada necessidade. O amor de mãe vai reciclando-se a cada necessidade. Talvez precisa se amar mais, mas sempre vai ter lá uma mãe que ama. Nos Estados Unidos é um país que tem pena de morte. E as estatísticas são altíssimas em relação àqueles que são condenados à morte por um crime hediondo, um crime muito terrível, que são dados a oportunidade de os visitar, um ou dois parentes. E normalmente são crimes terríveis que ninguém vai visitar, porque ninguém mais quer ver aquela pessoa. Normalmente vai um pastor para fazer uma última oração com aquela pessoa que vai ser colocada na cadeira elétrica ou tomar uma injeção letal. E as estatísticas são extremamente grandes, que a maioria das pessoas que vão, muitos não vão ninguém, mas se for alguém, quem vai é a mãe.
para fazer a última oração com o filho, criminoso, que foi condenado pela sociedade a uma pena terrível, mas está lá a mãe, que tudo suporta, passa por cima de tudo. Não que ela seja injusta pelo crime que o filho cometeu, mas é o filho. Ela ama. Ela continua amando, e é por isso que é o maior paradigma de amor, e aquele que mais se amelha ao amor de Deus por nós. Não é? Os pais têm o seu papel. É importante que os tenham. O pai normalmente é aquele mais duro, aquele mais severo, aquele que bate na mesa, aquele que fala grosso, aquele que corrige mais. Mas a natureza da mãe, por mais que brava seja, ela sempre vai amar o filho e a filha até as últimas consequências. Os filhos já estão grandes. O Eliezer vai chegar lá. Os filhos já estão grandes, com barbinha. E a gente, como pastor, às vezes chega e fala: olha, tem que botar esse menino para trabalhar. A mãe: não. Vai trabalhar, é um nenê ainda. Diz: não, precisa trabalhar, porque o trabalho edifica o homem, aprende a se relacionar com o patrão, pressão, isso é bom, ter horário, recebe dinheirinho dele para comprar o cachorro quente, é bom, põe para trabalhar. Diz a mãe: não. O pai até fala: põe. A mãe: não, é menino ainda, com barba já. É o meu bebê. Já velho. E a mamãe ainda limpa o tênisinho. Limpa o tênis. Homem já. A mãe vai lá, limpa o tênis, pendura. Tem umas irmãs rindo aqui, né? Talvez você faça isso. E é coisa de mãe. O pai fala: larga esse sapato aí. Esse menino precisa aprender pelo menos a limpar o sapato dele. A mãe: eu vou deixar aqui. A hora que o pai vai para lá, vai lá. É o paradigma do amor de mãe. E nós não temos o que fazer senão aprender com esse paradigma. Roupa lavada, incentivo, preocupação. Onde está? Eu me lembro que o meu tio falava que a minha avó era muito preocupada com ele, que ele sempre foi o filho mais levado da turma. Minha mãe tinha 8 irmãos, e ele era o mais levado de todos. E a minha avó, preocupada com ele, dizia: Paulo, chega cedo hoje, Paulo, nos finais de semana. Ele chegava no outro dia cedo. Eu falava: mãe, você falou para mim chegar cedo. E minha avó, a avó Teresa, a noite inteira, acordada, esperando o Paulo chegar. Chegava 6 horas da manhã do outro dia, e ela chorando: filho, onde você estava? Onde você foi? A mamãe falou para você chegar cedo. Ele falou: pois é, cheguei cedo, do outro dia, né, cedo. Mãe é assim, não dorme. Não consegue relaxar enquanto não vê o filho, sempre procurando o filho do lado, mesmo que ele esteja longe. Às vezes, parece que o filho está falando no quarto, parece que está chamando no portão, chega lá, mas será que ele chegou? Não chegou nada, ele mora longe. Não sei. Vai que ele resolveu vir, porque sempre tem a presença daquele que ama perto de si. E amar é isso. É transformar-se continuamente pelo outro. E a mãe tem essa capacidade incrível de fazer isso. O mundo não seria o que nós conhecemos se não fosse o amor de mãe para nos ensinar, para nos dar o padrão do que é o amar. É vocês que nos ensinam o que é o amar quando vocês se dedicam, amam as últimas consequências, mesmo às vezes parecendo injusto a outros. Mas a mãe está lá. Ainda mais quando existem filhos diferentes. Tem um filho mais legalzinho, tem outro mais desajustado. Os mais certinho, aponta: mãe, a senhora não devia amar tanto aquele lá. A mãe é mesmo, mas ama. E esse é o amor de Deus. A Bíblia nos diz assim que a graça de Deus, onde abundou o pecado, o erro, superabundou a graça. A graça é maior onde há mais necessidade. E às vezes nós não entendemos isso.
Mas a mãe sempre lá está preocupada. E os outros filhos, está vendo? Olha lá, nunca deu nada para mim, dá para o outro. Sim, porque a mãe sabe o que ele precisa mais. E a mãe nos ensina isso. Mesmo causando irritação aos outros, como acontece em relação ao amor de Deus. Como Deus pode amar aquela pessoa? Como Deus pode amar aquela pessoa? Olha, teve uma vida toda errada, agora está indo para a igreja. Deus faz isso, né? Deus salva, Deus dá um banho de graça, de perdão, e pega o mais vil pecador, um homem ordinário, e faz dele um homem extraordinário. Esse é o amor, a graça de Deus. E a mãe nos ensina isso. Tem filho que precisa mais de uma coisa, tem filho que precisa mais de outra coisa, e a mãe, de alguma forma, ela não é perfeita, mas ela sabe equilibrar. Que Deus nos ajude a aprendermos com as nossas mamães, e não recriminá-las, e não tentar interpretar de forma equivocada, mas amá-las de todo o nosso coração. E eu termino fazendo referência a algumas características do amor perfeito de Deus, que o Márcio leu aqui no início do culto, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 4. A partir do verso 4 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele é bom. O amor não maltrata. O amor não procura apenas os seus interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não gosta de injustiça. Ele alegra-se com a verdade. O amor, o verso 7, um dos versículos mais completos e reveladores a respeito do amor de Deus, que é padrão para todos nós. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus abençoe vocês, mamães. Que Deus dê graça a vocês. Eu sei que cada uma das mamães aqui tem os seus dilemas, as suas lutas e as suas dificuldades. Os nossos filhos são bênçãos, mas geram preocupação. Mas que Deus sustente cada uma de vocês com graça e sabedoria, para continuarem sendo referências de Deus para a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar e as crianças vão fazer. Você avisa a Daiane lá, por favor? Alguém pode avisar a Daiane? Que ela já pode vir? Isso, é melhor um adulto lá. Amém. A irmã Nikkei vai lá. Quero orar pelas mamães. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela vida das mamães da nossa igreja. Que elas continuem sendo bênção. Que desafio é ser mãe. Porque elas fazem tanto e ainda às vezes são cobradas. Ainda mais quando tem mais de um filho. As cobranças peculiares. Ama mais esse, ama mais aquele. Faz mais isso por um, faz mais isso por outro. Enfim, são os dilemas, as dificuldades que ninguém entende, senão a própria mãe. Que o Senhor dê sabedoria, dê graça, dê força às nossas mamães, para que elas continuem sendo bênção, sendo direção de Deus, elas possam se colocar como verdadeiras bênçãos na vida dos seus filhos. Como diz o texto, ó Deus, o amor tudo sofre. Quanto sofrimento há no coração das mães? Às vezes, quando vê os filhos se distanciando dos caminhos do Senhor, quando vê os filhos longe da igreja, quando vê os filhos indo por caminhos que não é bom, e tudo gera sofrimento dentro do coração das mamães, que elas possam transformar esses sofrimentos em orações ao Senhor, para que o Senhor possa ajudá-las a amar esses filhos. Muito obrigado, Senhor. Nem todos somos mães, mas todos nós temos uma mãe. E nós fomos abençoados pelo Senhor por isso. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada mamãe da igreja, dando a elas alegria por esse desafio. Que elas não se abatam diante das responsabilidades. Elas ergam a cabeça todos os dias e continuem exercendo esse ministério, que é o mais importante, o ministério de ser mãe. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém e amém. Que as irmãs se sintam abraçadas por todos nós. Deus abençoe, irmãs.